Engajar as lideranças no processo de avaliação. Tá aí um dos grandes desafios do RH. E o envolvimento e o comprometimento das lideranças é um ponto mega crucial para que os processos de avaliação sejam efetivos. E os resultados da avaliação formam uma base consistente, uma das bases mais ricas de People Analytics para os planos e decisões de gestão de pessoas. E sem o engajamento dos líderes, essa base fica comprometida. Por que então é que a liderança tem muita dificuldade de se engajar, de se comprometer com os processos de avaliação, né? Eu fiz aqui uma pesquisa porque eu acredito que antes de falar sobre qualquer ação para engajar as lideranças, a gente precisa entender por que eles não se engajam. Por quê? Se os líderes não se engajam, eles têm um motivo para isso, entendendo o motivo, a gente precisa empreender ações para a gente reverter tudo isso e para a gente conseguir o comprometimento da liderança. Então, eu fiz uma pesquisa e achei alguns dados interessantes, tá? O primeiro motivo da minha lista aqui que eu trouxe para vocês é a falta de compreensão da importância da avaliação de desempenho para os processos organizacionais, para a gestão de pessoas na organização. Muitos líderes não compreendem essa importância do processo, a avaliação de desempenho para o desenvolvimento da equipe e para o sucesso da organização. De acordo com essa matéria da Harvard Business Review, só 8% dos líderes acreditam que a avaliação de desempenho seja útil. E essa falta de compreensão da utilidade do processo de avaliação vai levar vai levar as lideranças, na verdade, a essa falta de engajamento. Esse é um dos principais motivos. O segundo motivo é a falta de alinhamento do processo de avaliação com as metas e objetivos organizacionais. Então, se os líderes não entendem como que a avaliação de desempenho se alinha com os objetivos organizacionais, com as metas organizacionais, eles não vão ver valor no processo de avaliação para o desafio que eles, líderes, têm no alcance das suas próprias metas. Então, se ele não entende como é que a avaliação, esse processo, pode ajudar a ele mesmo no alcance das metas organizacionais ou das metas da sua área, o que é cobrado dele em termos de resultados, eles vão achar que o processo de avaliação é um processo que toma tempo e não tem utilidade nenhuma mesmo. E aí a gente tem uma outra pesquisa aqui também da Harvard Business Review, que mostra que 14% dos líderes, só 14%, acreditam que a avaliação de desempenho pode ajudá-los a atingir objetivos e resultados. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa entender, porque na hora da gente empreender ações para engajar os líderes, né, para ter o comprometimento, a parceria dos líderes com o processo de avaliação, a gente tome as ações com conhecimento de causa e a gente defina objetivos bem claros para as nossas ações, tá? Porque disso depende o sucesso da área de RH. Se você pensar na avaliação de desempenho como núcleo da gestão de pessoas, porque é através do desempenho das pessoas que as áreas conseguem os seus próprios desempenhos, os líderes alcançam desempenhos superiores através das suas equipes e que através dos desempenhos das áreas as empresas têm o melhor desempenho, o desempenho organizacional. Esse é um dos processos mais importantes quando a gente fala de gestão de pessoas, tá? Então, essa pesquisa da Harvard indica que apenas 14% dos líderes acreditam que a avaliação de desempenho possa ajudá-los a atingir metas e resultados. E aí, mais um motivo, a falta de confiança das lideranças no processo de avaliação. Então, muitos líderes ainda não consideram o processo, não acham que o processo de avaliação seja um processo consistente. E eles acreditam que o processo de avaliação é subjetivo, que o processo de avaliação não resulta em nenhuma melhoria significativa para ele, para a sua área, para os seus desafios. E essa falta de confiança na consistência do processo de avaliação leva, né, ao desengajamento das lideranças. E aí a gente tem uma outra pesquisa aqui embasando esse motivo, de novo da Harvard Business Review, tá? Apenas 22% dos líderes acreditam que o processo de avaliação seja justo.
Por quê? Que eles acreditam que o processo de avaliação seja subjetivo e não traga substância, não traga melhoria para os processos das áreas, em geral, tá? Então, só 22% dos líderes acreditam que o processo de avaliação seja justo. Outro motivo, falta de tempo. Muitos líderes enfrentam sobrecarga de trabalho, e não é só a liderança, né, pessoal? A gente sabe disso, que no caso todo mundo na organização, o RH também se sente sobrecarregado, parece que isso é uma realidade dos nossos tempos. As pessoas se sentem sobrecarregadas de trabalho e os líderes não são diferentes. E como eles não enxergam valor no processo de avaliação, eles não enxergam como que o processo de avaliação traz benefícios para eles como líderes no desafio, nos seus desafios do dia a dia, eles vão deixando o processo de avaliação e o processo de feedback aí na esteira, vão deixando lá para o fim da sua lista de prioridades. E é por isso que o RH tem tanta dificuldade em fazer com que os líderes cumpram o processo, cumpram o cronograma, para que os feedbacks sejam dados. Quantos processos de avaliação acabam parando na metade? Os RHs acabam encerrando o processo com aqueles formulários que foram respondidos, não é mesmo? A pesquisa da Deloitte também indica que 58% dos líderes, quase 60%, não tem tempo suficiente para se concentrar em atividades de acompanhamento, de monitoramento, de feedback e de desenvolvimento da sua equipe. Então, esse sentimento de falta de tempo também acaba impactando os processos de avaliação. Outro motivo está a cultura organizacional. Né? Por que a empresa não desenvolve essa cultura que incentiva a prática de feedback, a prática de avaliação? Algumas empresas até desencorajam, não dão valor para o feedback e para a avaliação. Muitas vezes eu já vi coordenadores, supervisores terem que dar feedback para suas equipes sem receber feedback da liderança. Essa é uma reclamação muito comum. Então, o exemplo tem que vir de cima. A cultura organizacional, ela é formatada, ela é forjada, ela é desenvolvida a partir do exemplo da alta liderança. Não há cultura que se forme, não há cultura que se desenvolva se não tiver o exemplo da alta liderança praticando o comportamento que é pregado dentro das organizações. Não há quadro na parede, não há panfleto, não há, enfim, nada que introduza a cultura no comportamento das pessoas sem o respaldo da alta liderança, tá? E isso é muito comum acontecer. Então, a falta do desenvolvimento de uma cultura que deixe muito claro para todas as lideranças, para as pessoas, o quanto a avaliação de desempenho é importante e o quanto que o feedback é importante, isso impacta diretamente no engajamento das lideranças. Se a alta cúpula não enxerga o processo de avaliação como algo importante, os líderes também não vão achar. Tá? Então começa por aí. Acho que a falta de cultura abrange todo o resto, porque quando uma empresa desenvolve a cultura da avaliação, ela estabelece valor no processo de avaliação. As pessoas percebem que o processo de avaliação traz benefícios, o que a gente não viu aqui nesses exemplos, né? Nessa pesquisa que eu trouxe para embasar nossa aula de hoje.